Bom dia, hoje é dia 18 de julho, sexta-feira, estamos aqui para mais um Oris Podcast Macro. Hoje ao meu lado é Luiz Bernardo Amado, da equipe da gestão de alocação patrimonial offshore. Bom dia, Luiz, tudo bom? Bom dia, Marcos, tudo bem? Obrigado pelo convite, um prazer participar dessa edição. É prazer tê-lo aqui, né? Eu te chamar de Luiz, Bernardo, uma hora fica à vontade. Né? Mas como Bernardo, né? Tem 2 semanas, né, que a gente gravou aí o nosso último Oris Podcast Macro. Aconteceu muita coisa desde então, né? Acho que insumo para conversas, para a gente ficar tentando opinar sobre tudo que está acontecendo aqui. A gente poderia ficar bastante tempo, né? Mas tentando trazer um pouco de objetividade aqui para os últimos acontecimentos, inclusive tentando trazer aqui o Bernardo com uma discussão que a gente queria fazer aqui sobre moedas, criptomoedas especialmente, né, Bernardo? Vou dar uma repassada um pouco nesses acontecimentos antes da gente entrar na discussão aqui de um aspecto muito relevante que vem ganhando espaço aqui dentro da Oris. Bom, como todo mundo viu, né, semana passada, de maneira aí, surpreendente, né, o presidente norte-americano Donald Trump anunciou 50% de tarifas sobre os produtos importados do Brasil, né, um patamar muito alto de tarifação, né, que supera pelo menos aí a grande maioria dos países que tiveram em suas tarifas anunciadas pelo governo, né, uma surpresa a magnitude. Nem convém muito entrar aqui nos aspectos do porquê que foi feito isso, quais as razões que o governo americano levantou, mas fato é que esse tipo de medida, né, se não for contornada, se não for discutida, negociada, obviamente trará impactos importantes aí sobre a atividade, especialmente o setor exportador, commodities, mas também manufaturados, né, temos aí empresas importantes, né, que exportam itens relevantes para os Estados Unidos, né, Embraer, WEG, entre outras, mas enfim. E acho que o interessante é que estamos vivendo um momento muito conturbado aqui, né, doméstico, em termos de política institucional, né. Tivemos também, acerca aí das últimas semanas, a decisão do governo em elevar o IOF sobre operações de crédito, sobre operações de câmbio, que discutimos já aqui em outra oportunidade com o Carlos Caval. O Congresso, através de um decreto legislativo, derrubou a medida, né, com argumentos que iriam na direção de que a sociedade não aguenta mais impostos, que, na verdade, medidas fiscais têm que, a partir desse momento, solucionar a questão dos gastos crescentes, olhar menos para a tributação da sociedade. E o que chama mais atenção, pelo menos no meu ponto de vista, né, apesar desse discurso do Congresso de que é preciso, de fato, segurar aí a sanha arrecadatória do governo, que vem desde do começo lá de 2023, o Congresso, nas últimas semanas, só ampliou, né, os gastos públicos, ou pelo menos colocou aí em votação medidas que só vão ampliar os gastos públicos nos próximos anos, né. Cito, por exemplo, como medida aí, que ficou bastante na mídia, né, a aprovação no Congresso do aumento do número de deputados de 513 para 531, que vai na direção contrária daquilo que a sociedade quer, extremamente impopular e que eleva gastos. Não só o gasto federal, mas todos os efeitos em cascata que chegarão nas assembleias legislativas estaduais, nas câmaras municipais, né? Também, ainda essa semana, o Congresso anunciou medidas de subsídio para o setor agropecuário da monta aí de 30 bilhões de reais, né, também indo na direção contrária de quem tem o discurso de que é necessário um controle de gastos. Aumento para os militares da ordem de 9% para os próximos 2 anos, o que tendem aí a impactar o orçamento público por volta de 5 a 6 bilhões de reais por ano. O Congresso também aumentou, né, a gama de doenças possíveis
de serem atacadas ali no BPC, naquele benefício de prestação continuada, né? Então, conforme você amplia a gama de doenças que podem ser consideradas aí para esse benefício, você amplia o gasto. Estamos falando aí de números que excederão bilhões e bilhões de reais nos próximos anos, se de fato forem efetivadas. O Congresso também aprovou uma medida que coloca um piso nacional para os trabalhadores urbanos, né, aqueles, em grande medida, que fazem a coleta de lixo, né, e também colocando essa categoria numa aposentadoria especial, ou seja, podem se aposentar antes, também incorrendo de 5 a 6 bilhões de reais de gasto adicional por ano, que incide principalmente sobre os municípios. Então, no final das contas, existe todo um discurso, vamos dizer assim, bonito, entre aspas, né, de que é preciso cortar gasto, mas o que a gente está vendo, na verdade, vai na direção contrária, né? O próprio Congresso, que tem levantado essa bandeira, tem adotado medidas que ainda trazem mais gastos. Sem falar, por exemplo, na própria iniciativa do governo, né, de ter trazido, né, a redução do IPI como forma de incentivo para vendas de automóveis, quase que como, de novo, naquela política do carro popular, que também é uma maneira de diminuir a arrecadação, que obviamente afeta as receitas, né? Acredito eu que as montadoras não fazem parte do andar de baixo, como o governo gosta de falar, né? As montadoras estão no andar de cima, né? Elas não precisam de subsídios para viverem bem aí em termos de ganhos, né? Então, assim, tem muita hipocrisia nessa discussão, nada está sendo feito efetivamente para solucionar os problemas fiscais que, se no momento não fazem muito preço, em algum momento vão bater a nossa porta, né? O que a gente sabe de concreto é que a nossa dívida pública continua numa trajetória insustentável e que talvez talvez não, que tem um grau de certeza relevante, né? Não fosse esse clima favorável que a gente está vendo lá fora, especialmente por conta do enfraquecimento do dólar, provavelmente os nossos ativos estariam reagindo de uma outra maneira. E acho que um pouco nessa direção que eu queria trazer um pouco a nossa conversa aqui, Bernardo, você aí que ficou bastante focado nos últimos meses, né, analisar com mais detalhes, com mais subsídios estatísticos, analíticos, a composição das carteiras offshore dos nossos clientes, né, no sentido de uma análise mais detalhada das criptomoedas, né, que eu vou falar criptomoedas, mas basicamente hoje em dia é o Bitcoin, o Bitcoin, né. A gente foca realmente no Bitcoin. A ideia aqui é tentar trazer um pouco a discussão que, a partir de certo momento, e eu queria que você esclarecesse isso para a gente, né, a gente coloca na mesa essa oportunidade, né, do nosso cliente, a partir de agora, a partir desse ano, ter um pouco de exposição a criptomoedas, ao Bitcoin especificamente, né. E acho interessante a gente começar a nossa conversa comentando, inclusive, um aspecto muito interessante, que quando a gente pensa em alocação de carteira para os nossos clientes, né, sempre é interessante ter estratégias diferentes e descorrelacionadas, né. Descorrelacionadas é tentar fugir daquele sobe e desce que todos os ativos acabam seguindo, dependendo do contexto político, contexto econômico, né, ver aquilo que não está navegando de acordo com a direção da economia. E acho que o Bitcoin se enquadra muito nesse aspecto, né. E esse ano, especificamente, né, tivemos aí ainda estamos vendo, né, uma depreciação forte do dólar frente às principais moedas do mundo, não é só no Brasil, se a gente olha até mesmo aqui na América Latina, coisa que a gente estava olhando até pouco tempo atrás, a moeda do México, moeda da Colômbia, a moeda do Chile tem variado magnitude muito parecida com a brasileira, né, então não é algo nosso, né. E nesse sentido, Bernardo, queria entender de você como que a equipe, né, você, o Felipe, a Thaís, introduziram a discussão de trazer para os nossos clientes, né, essa oportunidade de alocar uma parte pequena, né, em Bitcoin, uma vez que, inclusive, aumentou o interesse
por esse tipo de ativo. Bom, exato, né, Marco? A gente falou, a gente tem o Bitcoin é um ativo assim muito falado, muito comentado, mas as pessoas ainda conhecem pouco, têm pouca curiosidade, ainda ficam com um pouco com receio, dado que é um ativo ainda com uma volatilidade alta. A volatilidade no passado era bem alta, mas continua sendo alta, mas agora é comparável com a volatilidade de algumas ações das principais empresas de tecnologia americana, mas é um ativo que performa muito bem, né? Um ativo que você tem uma performance média aí dos últimos 10 anos de por volta de 70% ao ano, e é um ativo que está ficando virou um ativo muito grande para ser ignorado, né? O Bitcoin hoje, o tamanho só do Bitcoin é por volta de 2,5 tri, do mercado de criptomoedas como um todo é de quase 4 tri. E a gente viu que no começo o Bitcoin chamou muita atenção, né, já vinha tendo um interesse dos nossos clientes, perguntando sobre o ativo, e a gente vinha sempre estudando sobre ele. E o que foi chamando a atenção, é claro, a performance chama a atenção, e eu acho que chamou bastante atenção a performance dele durante essa crise que a gente teve durante os meses de março e abril, vamos dizer assim, que ele performou muito bem em relação aos outros ativos. Acabou tendo uma performance melhor até, mas da mesma linha do ouro, né, que é um ativo realmente que fica performance bem em momentos de crise, de desconfiança. Busca por reserva de valor. Exatamente. Né? O Bitcoin, ele é uma reserva de valor, a gente brinca que às vezes é uma reserva de valor um pouco de maluco, dado a volatilidade, mas a natureza dele é essa. E aí a gente olhar o que a gente achou bem interessante, quando a gente vai analisar o histórico, é exatamente essa descorrelação do Bitcoin com os outros ativos. Às vezes, durante muito tempo, principalmente nesses 2 últimos anos que a Bolsa americana performou muito bem, principalmente no ano passado, ficava muito naquela ideia de um Nasdaq alavancado, mas não é bem assim. Se eu olhar uma fotografia dentro de um filme, né? Quando você olha o período todo, a descorrelação é praticamente inexistente, a correlação, né, é praticamente inexistente, realmente totalmente descorrelacionado. Isso vem mesmo da natureza do próprio Bitcoin, de ser um ativo descentralizado. Isso quer dizer que ninguém controla o Bitcoin, você não tem nenhuma instituição, ninguém controlando, e a sua principal característica de ser a sua oferta limitada e matemática, né? Isso que significa uma emissão fixa e determinada por regras matemáticas no seu protocolo quando foi criado, e não por decisões humanas, né? Então, isso faz o Bitcoin ficar diferente de todo o ciclo dele ser diferente de todos esses outros ativos que você tem de bonds, de ações, de commodities. E a demanda do Bitcoin, ela acaba sendo independente também, né? Agora você passa a ter uma demanda grande por instituições, por empresas, você começa a ter a demanda por país, você tem eventos específicos do Bitcoin, quando a gente fala de uma coisa mais técnica do halving, quando você tem a sua emissão cortada pela metade a cada 4 anos, e você tem esses momentos de crises de confiança, que ele acaba sendo um ativo para buscar valor. Mas eu acho que esse aspecto acho que é importante trazer para a mesa, né? Porque eu lembro até 2 anos atrás, né, tinha um questionamento, né? As criptomoedas, né, elas podem ser consideradas uma nova classe de ativos, né? Então, assim, muita gente se negava a rotular as criptomoedas como sendo uma nova classe de ativos, né? Acho que hoje já dá para falar que é uma classe de ativos, né? A gente tem bancos, equipes dentro de instituições já fazendo análises bem detalhadas, né, sobre a dinâmica do preço das criptomoedas, mas eu queria que você explicasse um pouco, né? Você mesmo citou, né, que pegando de março, abril para cá, o Bitcoin teve um desempenho fantástico, né? Mas isso veio muito na onda, né, de mudanças, vamos dizer assim, institucionais, Sim. ou pelo menos mudanças institucionais que estão ocorrendo ou para ocorrer, inclusive na esteira da mudança de governo nos Estados Unidos. Acho que é isso, né? Exatamente, né? Como a gente falou, o Bitcoin ficou um ativo muito grande para ser ignorado, e claro, então é uma nova classe de ativo. Mas você tinha no Bitcoin, tinha um governo anterior americano, vamos dizer assim, ele não jogava a favor, vamos dizer, do Bitcoin. Ele criava uma série de empecilhos que realmente dificultava a distribuição melhor do ativo em bancos. Eles tinham uma série de restrições que isso, com o novo governo americano, que é um governo totalmente pró-cripto, né, o próprio presidente, ele tem negócios relacionados a isso, e toda a sua equipe embaixo são pessoas que foram ligadas, que sempre foram muito favoráveis
a esse mercado. Você tem, acho que antes até de falar disso, né, uma grande diferença, né, uma classe de ativos, quando foi criado o ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, no começo, mais ou menos no primeiro trimestre do ano passado, e ele já é um ETF hoje de um tamanho de por volta de quase, tem mais de 70 bilhões, né, já, e foi o ETF que chegou mais rápido desse tamanho em tão pouco tempo em relação aos outros do ouro, do próprio S&P, a velocidade que ele ficou tão grande. E nessa parte institucional, acho que ele virou exatamente quando o governo americano se mostra pró-cripto. Agora você tem uma legislação que foi aprovada até ontem nessa parte de stablecoins, claro que isso ajuda o ambiente de todas as criptos, mas ainda não é diretamente a lei que vai ter mais para frente no Congresso, que eles querem discutir realmente específico de Bitcoin, mas o governo americano, o governo Trump, logo no começo do mandato, ele instituiu por decreto uma reserva oficial de Bitcoin do estratégica do governo americano, que inicialmente são com Bitcoins que eles conseguiram recuperar através de medidas policiais, foram confiscados por parte de policiais, eles conseguiram ter acesso a esse Bitcoin, o Bitcoin é um ativo que é essa palavra inconfiscável, mas eles conseguiram ter acesso a esses Bitcoins e botaram em carteira. Antigamente o governo americano, quando tinha acesso a esses Bitcoins, eles vendiam rapidamente. Quando você olha isso para trás, acabou sendo um prejuízo enorme para o governo americano. E você começou a ter também, isso já vem desde uns 2, 3 anos atrás, principalmente uma empresa nos Estados Unidos, a MicroStrategy, são uma empresa de tesourarias de Bitcoin. Né? Ela continua exercendo a atividade dela, no caso da Strategy, uma empresa de software, mas ela investe todo o caixa dela em Bitcoin e faz emissões, e se endivida para poder comprar Bitcoin. E essas estratégias estão se espalhando pelo mundo. Você ainda não, aqui no Brasil a gente já tem um caso de uma empresa que é a que mais valoriza no ano, até na Bolsa, desde que anunciou essa nova estratégia, e você tem você ainda não tem dentro do S&P 500 uma empresa dentro desse com essa característica. Isso provavelmente vai ser provavelmente em breve a gente provavelmente verá, provavelmente com a entrada até da própria MicroStrategy dentro do S&P 500, onde ela ainda não faz parte. Eu acho que tem um aspecto interessante no meio disso que você falou, né? A partir do momento que você tem um governo, né, no caso o governo americano, referendando, né, o valor de um ativo como esse, né, as próprias empresas, né, do país, ou até empresas de outros países, de todos os países do mundo, acabam ficando até mais confortáveis, né, para adotar estratégias, adotar negociações envolvendo os criptoativos, né, as stablecoins, o Bitcoin, né. Agora eu queria entender de você, o Bernardo, a demanda, né, assim, a gente percebe que de um ano para cá, de 2 anos para cá, de 3 anos para cá, né, o assunto ganhou uma dimensão muito grande, né? Inclusive, quando a gente analisa até mesmo a alocação do portfólio, né, a alocação patrimonial, né, de clientes que são extremamente conservadores, né, na alocação dos seus portfólios, né, buscando informação sobre criptoativos, né? Acho que esse aspecto é muito interessante, né? Porque a pessoa que está acostumada a fazer a renda fixa, seja aqui no Brasil, seja a renda fixa lá fora, também bastante interessado nesse ativo que a priori parece ser mais exótico, né? Não, acho interessante, né? A gente falou, teve uma demanda muito grande de clientes para conhecer, os nossos clientes de conhecer o ativo, e a gente conversou bastante, vai explicando para o cliente, e na medida que vai entendendo o que é o Bitcoin, realmente para para que ele serve, vamos dizer assim, os clientes até mais conservadores, quando entendem, acham interessante até ter um percentual muito pequeno, da sua exposição. Colocar o pé, exatamente. E aí a gente decidiu, né, a partir do fim desse último trimestre, de começar a colocar, propor para os clientes de ter esse percentual dentro da carteira, mas claro, relacionado ao risco que esse cliente já tem, a tolerância de risco de cada cliente. Te mostra pelo histórico do Bitcoin, do que a gente acredita que é a performance do Bitcoin para frente. A gente acredita que um pequeno percentual, ele ao longo do tempo, ele acaba se tornando bem relevante em termos de performance, e por mais que ele nessas
movimentos que ele tem, acaba tendo de ter umas certas correções ao longo do tempo, que ainda são, que a gente fala dessa volatilidade do Bitcoin, tendo um percentual pequeno, isso acaba sendo, acaba não sentindo muito dentro da carteira. E dada a performance dele ao longo do tempo, esse pequeno percentual acaba fazendo uma boa diferença em termos de performance. Eu acho que um jeito relativamente simples da gente pensar, pelo menos para mim, né, eu penso mais nesse sentido, né, do que é o fenômeno, né, do Bitcoin, do criptoativo, é que você, como você mesmo disse, né, você tem uma certa limitação de emissão do Bitcoin a cada ano, né, então você já sabe, tem uma escassez. A cada 4 anos você tem vamos dizer, a emissão de moeda é cortada pela metade. Então você tem uma escassez. Né? Você tem uma escassez. Ele já é escasso por definição, né? Pelo protocolo você tem uma definição que só vão ser, usar o termo emitidos, né? Ter emitidas 21 milhões de moedas, tá? E você tem a cada 4 anos, um ciclo de 4 anos, essa emissão de produção é cortada pela metade. Cada ano, a cada 4 anos é 50% de redução na sua produção. Então você ainda tem de ter uma emissão fixa, você tem uma emissão que vai ficando cada vez menor, então claramente a escassez. E eu acho que o ponto em cima dessa lógica que você está colocando é o seguinte: você tem uma expansão da base, né, do Bitcoin, mas conforme o interesse, a aceitação do ativo corre numa velocidade maior que a emissão, perfeito, né? Isso acaba causando um desequilíbrio entre demanda e oferta, e isso acaba pressionando o preço. Acho que, pelo menos nesse primeiro momento, né, que é difícil saber até quando se estende esse primeiro momento, né, se é 1, 2, 5, 10 anos, isso a gente não faz ideia, né? Esse interesse, esse alastramento do interesse pelo criptoativo, essa velocidade que a demanda cresce acima da oferta, é que torna ele muito atrativo. Exatamente. E até você tem dessa escassez, dado essa adoção por empresas, essa demanda grande por empresas, a gente está até tendo o HAL, a gente fala que essa redução pela metade a 4 anos, está acontecendo, dada essa demanda muito grande dessas empresas, um HAL sintético, vamos dizer assim, porque a compra dessas empresas é maior do que a produção atual a produção, né, esse termo, a emissão atual. A mineração. A mineração, né, vou dar os termos, mas fica mais fácil de entender, a gente usa o termo emissão, mas o termo correto é a mineração de moedas. E só para ficar claro aqui para quem está ouvindo a gente hoje, né, você já tocou nisso, né, mas eu queria que você explicasse um pouquinho melhor, né, a maneira de se expor, né, ao Bitcoin especificamente. Você pode ir direto comprar o token, né, o ativo. Você compra direto a moeda. Ou você faz a compra através desse ETF, né, que foi criado o ano passado, está com cerca de 70 bilhões de Isso, esse é o ETF o mais popular dos Estados Unidos. Né? Você tem aqui também no Brasil, você tem também esse mesmo ETF aqui na B3. Você tem um outro ETF que é o mais popular até que no Brasil, que ele não é totalmente Bitcoin, ele é por volta de 70% Bitcoin e os outros 30% de algumas das outras criptomoedas, mas assim, quando você está no ETF, você não tem a posse do Bitcoin, né? Você tem a exposição à variação do preço do Bitcoin, ou você pode diretamente comprar o seu próprio Bitcoin e garantir ter a sua própria moeda, né? E lembrando que o Bitcoin ele é uma moeda e ele é totalmente negociável, né? Você consegue transferir facilmente, e o Bitcoin ele é fracionado, né? Você não precisa comprar um Bitcoin, ele é divisível até por 8 casas, então você consegue comprar uma pequena fração do Bitcoin, qualquer um, e é só você ter, e o Bitcoin você pode, a transferência dele é 24/7, né? A gente você pode transferir para qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, muito rápido, você só precisa ser conectado à internet, mas não precisa nem ser conectado à internet, tem os outros meios, pode ser via de rádio, Bluetooth, mas tendo a internet você consegue fazer essa transferência de Bitcoins. Mas no caso, né, eu acho que é interessante o fato de que desde sempre, né, o Felipe insiste aqui nas nossas conversas, né, que as nossas estratégias do offshore é muito calcado nas negociações de ETF, seja Sim. de renda fixa, renda variável, e a lógica se estende para o Bitcoin, né? A gente tem feito essas parcelas pequenas nos portfólios dos clientes
usando exclusivamente o canal do ETF, né? Exatamente, a gente se expõe também ao Bitcoin, exatamente ao preço do Bitcoin, usando exatamente os ETFs, e exatamente o que a gente faz, usa muito mais, é muito mais fácil, pela liquidez, pela rapidez de se transacionar, então a gente usa essa exposição ao Bitcoin via ETF. Tá, eu acho que é assim... Seguindo o padrão das nossas carteiras, né, que a maioria das nossas exposições são via ETF, a gente fala, claro, que a gente, às vezes, quando não consegue ter algum ativo que se replique via ETF, a gente usa fundos ou algum outro tipo de instrumento. Acho que é interessante aqui nessa primeira conversa, acho que é a primeira vez que nós aqui na Ori estamos gravando, né, um comentário um pouco mais aprofundado sobre essa questão, né, e a gente pretende, né, em breve, em algum momento aí nas próximas semanas ou meses, divulgar um vídeo, né, da linha do Oriz Educacional, né, detalhando um pouco mais tecnicamente sim. O que significa investir em Bitcoin, esse tipo de mercado, como que ele funciona, né, dar um pouco mais de números, né, tecnicidade envolvendo isso. E queria fazer um convite, né, para quem é nosso cliente, que não é nosso cliente, para quem já tem uma carteira, um portfólio com a gente, entre em contato, né, para entender, né, tem você, tem a Thaís, tem o Felipe, né, acho que aqui na Oriz especificamente quem está mais a cargo de acompanhar a dinâmica desse ativo especificamente é você. Sim. Né, fazer um convite a todos que tenham interesse em nos contactar, claro, conversar, bater o papo, trocar uma ideia ou fazer uma visita pessoal aqui, exatamente, né? Estamos claramente totalmente à disposição para conversar, para explicar, como a gente falou até no começo do nosso bate-papo, a gente teve alguns clientes nos procuraram para questionar, para entender, e foram sempre conversas muito interessantes. Realmente o assunto é muito interessante, complexo, e é sempre uma boa conversa, uma boa discussão, mas nos procurem, assim, é um ativo realmente que eu acredito bastante, eu tenho bastante convicção que cada vez isso vai ser mais falado, cada vez mais utilizado, até Marcos falou perdão, só me estender um pouquinho, o Bitcoin, ele ainda hoje, apesar do seu tamanho, a gente olha 2 trilhões, mais de 2 trilhões, o Bitcoin dentro dos ativos no mundo ainda é uma fração muito pequena. A gente fala assim, estima-se que mais ou menos tem 1 quadrilhão, né, esse número até estranho de ativos no mundo, contando de propriedades, de ouro, de obras de arte, ações, moedas e bonds, e o Bitcoin tem esse pequeno 2 trilhões, então ele tem muito espaço ainda para ocupar. A adoção das pessoas do Bitcoin ainda é muito baixa, claro, as pessoas ainda, você vê uma parcela muito pequena que ainda usa o Bitcoin, a parcela de poupança em Bitcoin ainda é baixa, muitas pessoas já tiveram acesso à moeda, mas usa mais para alguma forma de, vamos dizer, de giro, vamos, em termos de um momento buscar um preço, isso aí, em poupança ainda é baixo, e eu acho que isso aí vai ao longo dos próximos anos, das próximas décadas, esse espaço vai ser cada vez maior. Legal, Bernardo, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Vamos ver obrigado. Se a gente grava em breve um Oriz Educacional explicando um pouco mais a racionalidade toda por trás aí. E aqui, né, continuaremos acompanhando aí os desenvolvimentos acerca desses últimos acontecimentos, se de fato o governo brasileiro conseguirá, né, entrar numa agenda de negociação com o governo Trump acerca das tarifas, que por enquanto, né, ainda está meio que sem solução, parece ter pouca clareza para onde a gente está indo. A única coisa que a gente sabe é que dia 1º de agosto entraria em vigor, sem tocar, né, nos outros assuntos, né, que ainda renderam muitas conversas aqui, que é a questão fiscal, a questão do dólar, né, que na minha opinião, na nossa opinião aqui, continua meio que camuflando todos os problemas que a gente está plantando em termos fiscais, como a gente conversou aqui no começo, né, e que se não fosse, vamos dizer, esse contexto global macro, né, de enfraquecimento do dólar, provavelmente estaria fazendo um preço maior aqui dos nossos ativos. Mas isso fica para uma outra oportunidade. Mais uma vez, obrigado, Bernardo. Obrigado, agradeço aí pelo convite e foi um prazer participar. E sempre que quiser tirar uma dúvida, estamos à disposição. Um bom final de semana a todos e até uma próxima. Tchau, tchau.